E eu vou pedir que passem o texto. 2 Coríntios, capítulo 3, de versículos 7 a 18. E a minha tradução diz assim: Ora, se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Porque se aquilo que se desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido. Pois até ao dia de hoje, à leitura do velho pacto, permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até ao dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai do céu, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra sempre tão preciosa, tão rica e tantas vezes tão profunda. Mas, Pai do céu, nós confiamos e clamamos pela ação do teu Espírito para nos iluminar, para nos ajudar a entender e, entendido, que possamos aplicar este texto às nossas vidas, Senhor. Dirige cada um de nós, toca nas nossas vidas neste momento, em nome e por amor de Jesus. Queridos irmãos, gostaria de focar a vossa atenção particularmente para o versículo 18, o último que lemos. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu não sei se algum dos que está aqui costuma mascarar-se, costuma colocar uma máscara, costuma colocar alguma coisa que de certo modo esconde aquilo que é a realidade da sua própria face, da sua cara. Certamente que os crentes não usam máscaras. Eu creio que nem mesmo naquele tempo de carnaval que as pessoas se mascaram é próprio dos crentes. Os crentes não participam nisso. Os crentes não andam com máscaras. Mas, na verdade, alguns crentes de outra religião usam uma máscara que vai da cabeça até à ponta dos pés, a chamada burca. E então a cara fica completamente coberta, o rosto fica completamente tapado. Mas isso tem a ver com a religião de alguns. Moisés é interessante e Paulo traz isso à colação aqui, que numa determinada altura Moisés precisou de ter um véu, precisou de cobrir o seu rosto. Isso aconteceu, meus queridos irmãos, quando pela segunda vez Deus chamou Moisés a subir ao monte porque ia dar-lhe as tábuas da lei. Já o havia feito uma vez, e quando Moisés, depois de ter estado na presença do Senhor com aquela glória, desceu e viu todo aquele arraial dos judeus que faziam a festa em torno de um bezerro de ouro, e Arão, o homem responsável pelo sacerdócio, lá estava também. Moisés ficou tão indignado que pegou naquelas tábuas e as arremessou e quebrou
não apenas as tábuas, mas também o bezerro de ouro. E o povo ficou sem tábuas. E Deus então chama Moisés de novo a subir ao monte, e ali esteve Moisés durante 40 dias, na presença de Deus, e Deus dá-lhe de novo as chamadas segundas tábuas da lei. As primeiras tinham sido escritas com o próprio Deus de Deus, o dedo de Deus, na pedra, na rocha. Estas segundas foi Moisés que as esculpiu na rocha e as trouxe. E ao fim daqueles 40 dias, Moisés desce o monte de novo para se encontrar com o povo, traz as tábuas da lei, mas vem com o rosto coberto. Porque quando Moisés esteve na presença de Deus, ele viu aquela glória de Deus e o seu rosto foi transformado. Moisés, ao descer, aquela glória de Deus no seu rosto começa a desvanecer-se. E ele, de certo modo, precisava de cobrir. Mas quando Moisés chegou, então, junto do povo, cá embaixo, ele tirou o véu, porque aquele véu era apenas necessário quando ele estava diante da presença bendita de Deus. O apóstolo Paulo, neste texto aqui, menciona que isso aconteceu naquele tempo, mas quando Moisés desceu, aquela glória ia-se desvanecendo. Mas ele fala aqui de uma outra glória, porque é a glória da justiça, do ministério da justiça, é a glória que nós recebemos, que de certo modo nos toca quando nós estamos na presença de Deus. Meus irmãos, é de facto bastante interessante, e de novo aqui eu foco a vossa atenção para este versículo 18 e voltamos a ler. Mas todos nós, e este todos nós é aqueles para quem Paulo dirige esta carta, mas não apenas para esses, porque essa carta ia ser lida, como tem sido nos dias de hoje, por outros. Todos nós com o rosto descoberto. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é refletindo como um espelho a glória do Senhor. E o terceiro ponto é somos transformados de glória em glória. Analisemos, pois, meus irmãos, estes 3 pontos. Nós com o rosto descoberto. É interessante, de facto, considerar o que é que, de certo modo, possa estar a impedir-nos de ver o verdadeiro significado das Escrituras, o verdadeiro significado daquilo que é a palavra de Deus. Reparem que Moisés acaba por vir com o rosto coberto, ele recebeu da glória de Deus o quê? As 2 tábuas da lei, é a palavra de Deus. E quando nós nos abeiramos da palavra de Deus, de certo modo, podemos considerar que há aí glória, que há aí, de facto, uma presença de Deus na própria palavra. O que é que nos impede de vermos o verdadeiro significado das Escrituras? Meus irmãos, eu gostaria aqui de considerar um périplo muito rápido. O que é que impede os judeus de ver verdadeiramente o significado das Escrituras? Porque é que Paulo diz aqui que ainda até aos dias de hoje, e o templo já tinha sido destruído naquela altura, ou estaria a ser destruído, o que é que fazia com que os judeus, quando estavam lá na sinagoga, ou que estavam no templo ainda, antes da sua destruição, precisavam de ter um véu? Eu creio, meus irmãos, que o véu que os judeus tinham naquela altura e que tem tido ao longo destes 2000 anos e ainda tem, é o véu messiânico. Eu chamo-lhe o véu messiânico. E o que é o véu messiânico? É o véu que impede os judeus hoje de ver que Jesus é verdadeiramente o Messias. Há ali um impedimento. Eles não conseguem enxergar, como dizem os irmãos brasileiros, não conseguem ver que Jesus é verdadeiramente o Messias esperado. E por isso mesmo ainda estão à espera. Há ali um véu que os impede de olhar para Jesus e de ver em Jesus verdadeiramente o Messias. Para os islâmicos também há um véu. E esse véu é Maomé. Maomé, de certo modo, surge aqui como que uma cortina que impede todos aqueles que são seguidores, que são islâmicos, de conseguir olhar para Jesus e ver que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Para os islâmicos, Maomé é o último e derradeiro profeta. Jesus, para os islâmicos, não foi mais do que um profeta, mas um profeta que é histórico, que passou. Para eles, Maomé é o verdadeiro e único e suficiente profeta. Eles têm um véu em relação a Jesus.
para os cristãos, ou para os pseudo-cristãos, aqueles que são cristãos de nome, que são cristãos mais porque há uma tradição, seja ela católica, seja ela evangélica. E eu sobre este aspecto aqui não tenho papas na língua, como se costuma dizer. Há católicos nominais, há católicos que dizem eu sou católico, mas não praticante, mas infelizmente, meus irmãos, há evangélicos que dizem o mesmo. Eu sou evangélico, mas não praticante. Isso, no fim de contas, é alguma coisa que é absurdo, que é, de facto, completamente contrário. Se é evangélico, é porque é para praticar o evangelho. Se é católico, é para praticar o catolicismo, independentemente da análise que possamos fazer. Meus irmãos, quais são, então, alguns véus que nós podemos encontrar aqui para aqueles que se apresentam como cristãos, pseudo-cristãos, mas que, na verdade, não são? Eu considero aqui o véu do preconceito. O que é isso de preconceito? O que é que nós, ou pessoas próximas de nós, ou pessoas que de algum modo andaram nas igrejas ou ainda estão, consideram acerca das Escrituras e que têm o véu do preconceito? É que as pessoas abrem a Escritura e procuram na Escritura apenas aquelas passagens, aqueles textos, aqueles versículos que gostam. Aqueles versículos que, de algum modo, apoiam as suas ideias, os seus procedimentos. E rejeitam tudo mais. Então, é um véu de preconceito em relação à Escritura. Eu só leio, só gosto, só aceito aquilo que se enquadra na minha forma de ver. Também o chamado véu do desejo ou da conveniência, muito próximo. Nós vemos na Escritura e aceitamos apenas da Escritura aquilo que nos convém. E, meus irmãos, o que é que convém? Palavras de amor, palavras de paz. Quando a Escritura fala em bênção, então as pessoas gostam disso, mas fazem vista grossa em relação àquelas palavras, àqueles versículos, àquelas porções da Escritura que mexem consigo, aquelas que de certo modo apontam o dedo para o seu pecado, para as suas falhas, para aquilo que está errado na sua vida. Meus irmãos, vou-vos dar um exemplo muito concreto. Os irmãos conhecem com certeza muito bem João 3,16, verdade? Vamos dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Gostamos dessa palavra. Amém? E João 3,18, o que é que diz? Está logo a seguir. O que é que diz João 3,18? E esse você não sabe de cor, não é? Pois é. Como que passou ali uma esponja. E o que lá diz é assim: quem não crê já está condenado. Esse é difícil de engolir, não é? É mais fácil nós aceitarmos João 3,16. É a conveniência, é tão bom para nós, faz-nos tão bem, não é? Porque Deus amou. E amou-me a mim, sem dúvida alguma. Deus é amor. E quando nós recebemos esse amor de Deus, somos feitos filhos de Deus. Que bom! Mas aquilo que João 3,18 diz é: quem não crê já está condenado. Alguns como que passam ali um risco por cima de João 3,18, e não apenas desse versículo, mas de alguns outros. Ou seja, tem o preconceito, ou tem o véu da conveniência. Tapam alguns versículos que não convém. Tapam algumas passagens da Escritura que são agressivas, que tocam, que mexem. Algumas até no campo doutrinário ou no campo ético. E dizem: não, eu isto não gosto. Esta palavra não devia estar aqui. Alguns até chegam a dizer: olha, a Bíblia diz isto assim, assim. E nós dizemos: mas onde é que diz isso? Não, a Bíblia não diz isso em lado nenhum. E a resposta é: não diz, mas devia dizer. É o que nos convém. Convém-nos que a Bíblia diga aquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer, aquilo que não mexe connosco.
é o véu da conveniência. Mas há também um outro véu. É o véu da desobediência. E de facto, meus irmãos, muitas vezes a maior cegueira das pessoas está no campo moral. No campo em que as pessoas não conseguem ver Deus porque têm uma prática de vida que realmente é contrária a Deus. As pessoas sabem o bem e o mal, mas preferem seguir aquilo que está mal. As pessoas sabem daquilo que está certo e errado, mas preferem seguir aquilo que está errado, porque de certo modo satisfaz aquilo que lhes dá prazer. As pessoas sabem que existem valores morais, mas preferem escolher aqueles que de certo modo vão ao encontro da sua vontade. Meus irmãos, a Escritura diz, e não é apenas naquela altura, tem sido em todos os tempos, que nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida. Corrompida em termos de valores morais. E há quem faça vista grossa em relação a alguns desses valores morais e prefere seguir o caminho da desobediência. Então prefere. A Bíblia diz aquilo que está certo e errado, mas é tão bom, é tão gostoso fazer aquilo que está errado. Dá prazer, dá satisfação. Há também o véu do sabichão. Conhecem o sabichão? Aquele que acha que sabe tudo das Escrituras. Aquele que diz que até já leu muito da Bíblia, mas continua a ter a sua própria forma de pensar, de agir, continua a ter a sua própria religião completamente distante da palavra de Deus. E até acha que já pode ensinar os outros, quando no fim de contas está tão distante da palavra de Deus. Meus irmãos, e vejo no verso 16, somente a conversão genuína, conversão autêntica pode retirar este véu. Vejam no verso 16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe retirado o véu. E Paulo estava a falar isso em relação a quem? Aos judeus. Se um judeu que está à espera, que está ansioso, que está a aguardar a vinda do Messias, se converter-se, é-lhe retirado aquele véu messiânico e ele consegue olhar para Jesus e ver que Jesus é verdadeiramente quem? O Messias. E meus irmãos, isso tem acontecido com alguns. Hoje, pela graça de Deus, há as chamadas igrejas messiânicas, até no Brasil. Igrejas messiânicas, igrejas de judeus que reconheceram que Jesus é verdadeiramente quem? O Messias prometido. E meus irmãos, deixem-me dizer, embora não seja tão fácil, há islâmicos também que se converteram a Jesus. São perseguidos. São torturados. Alguns deles são levados à morte. Porquê? Porque reconhecem que Jesus é verdadeiramente o Messias. E Maomé pode ter sido um profeta, mas nada comparado, nada ao nível de Jesus. Quando o véu é retirado, então conseguem ver que Jesus é quem? Verdadeiramente quem ele dizia ser. Jesus é o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, a conversão faz isso. E faz isso para judeus, faz isso para islâmicos, faz isso para crentes e não crentes, quando o véu é retirado. E agora notem, de novo o verso 18. Ele diz, mas todos nós com o rosto descoberto. Isto é, sem qualquer véu. Estamos diante de Deus. Estamos diante da sua palavra, na sua totalidade. E o que é que nós fazemos? Com o rosto descoberto, vejam o que o apóstolo Paulo diz, refletindo como um espelho a glória do Senhor. E eu pergunto, você reflete a glória do Senhor na sua vida? Os outros olham para si e veem Jesus? Veem a glória de Deus? Assim como quando Moisés desceu do monte, que vinha com aquelas tábuas, ele trazia no seu rosto o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. O seu rosto estava modificado, estava brilhante, estava exuberante. E eles viram que Moisés tinha estado com o Senhor. Será que as pessoas à nossa volta veem Jesus em nós?
Como é que podem ver Jesus em nós? Se nós temos os nossos defeitos, mas também temos as nossas virtudes. Se nós temos os nossos fracassos, mas também temos os nossos sucessos. Será que nós mostramos a imagem de Deus na nossa vida? Eu creio, meus irmãos, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está aqui a colocar, que nós devemos, de algum modo, refletir Jesus. Como é que nós refletimos Jesus? Sendo cada vez mais como Jesus. Nós nunca... Paulo não está a dizer que nós devemos ter uma cara, uma face igual à de Jesus, nada disso. Aquilo que ele está a dizer é que em nós deve de haver características, deve de haver comportamentos que sejam similares a Jesus. Os irmãos lembram-se, certamente já tenho falado aqui mais do que uma vez sobre isso, mas um dos historiadores dos tempos da igreja primitiva, de nome Joséfo, infiltrou-se no meio das comunidades cristãs, naquela altura da igreja primitiva, e uma das coisas que ele reportou para o imperador foi: vede como eles se amam. Ele relatou o espírito de amor, a forma como os crentes se ajudavam, se apoiavam, como os crentes se encorajavam, como os crentes realmente procuravam puxar uns pelos outros na caminhada cristã, se exortavam às boas obras, à vivência cristã. O amor era uma dessas características. Aliás, Jesus também disse: pelo amor é conhecido o meu discípulo. Está lá na Escritura. Por outras palavras, mas está lá. Vós sereis conhecidos pelo amor. Será que nós temos esse amor? Que apresentamos esse amor? O amor de Cristo está derramado nos nossos corações? Paulo também nos ajuda a podermos apresentar exatamente esta imagem, esta reflexão aqui, quando ele diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensou. Não me canso de referir, porque vem de novo à minha mente, e alguns irmãos, sobretudo irmãs, talvez tenham lembrança daquele livro Em Seus Passos. Em Seus Passos, que faria Jesus? Aí está uma forma de nós refletirmos a imagem de Cristo. Em seus passos. Aonde você está? No dia a dia. Você é você. Você é você. Mas você pode ser um reflexo da vida de Cristo. Você pode mostrar o que é Cristo a viver numa pessoa. Aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é com o rosto descoberto. Ou seja, não temos a esconder nada. Mas nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. O mundo precisa de ver a glória dos filhos de Deus. Amém? Você tem demonstrado essa glória? Os outros veem Cristo na sua vida? Como é que isso acontece? Como é que nós podemos refletir essa glória? Não apenas tendo a mente de Cristo, mas tendo atos, tendo comportamentos que são exemplares. Comportamentos que, de certo modo, Cristo teria se estivesse no nosso lugar. De novo, reporte-me àquele livro que tem um título muito feliz: Em Seus Passos, que faria Jesus? E permitam-me aqui que extrapole um pouco, dizendo: em seus passos, o que diria Jesus? Em seus passos, qual seria o comportamento de Jesus? Onde você está, no trabalho, na escola, na vizinhança, com a família, por onde vai? Nós somos nós. E não estou a querer filosofar de jeito nenhum. Nós somos nós. Temos a nossa identidade. Temos as nossas relações. Mas será que o nosso comportamento dignifica Deus? Que o nosso comportamento é demonstrativo
da presença de Deus na nossa vida. O que é que o apóstolo Paulo diz acerca do Espírito Santo em nós? Ele diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo habita em nós. E se habita em nós, o que é que isso significa? Que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós dizemos, é controlado por quem? Pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, nós somos reflexo de quê? Da glória de Deus. Não há nenhuma clareza, não há nenhuma auréola à nossa volta. Quando o Espírito Santo está em nós, ele deve estar sempre em nós. Mas o que é que há? Os outros veem aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos. E por isso, meus irmãos, permitam-me só que sustente exatamente esta ideia. É importante que cada vez que nós abrimos a boca, deixemos que seja mais e mais quem? Deus a falar. Como é que Deus fala? Quando nós pensamos naquilo que vamos dizer. E se nós vamos dizer asneira, então o melhor é não abrirmos a boca. Se nós vamos dizer mal dos outros, o melhor é não abrirmos a boca. Se nós vamos dizer um disparate, o melhor é ficarmos calados. Se nós aquilo que vamos dizer não é verdade, então o melhor é ficarmos calados. Mas se nós temos alguma coisa para dizer que glorifica a Deus, que exalte o Senhor, então nisso falai, nisso pensai. É deste modo que nós refletimos a glória de Deus em nós. Deixem, meus irmãos, dizer que eu muitas vezes tenho falhado nisso. Porque muitas vezes eu estribo-me no meu próprio entendimento, no meu conhecimento da palavra de Deus, naquilo que são as circunstâncias, e às vezes é o meu eu a falar, é o meu eu a pensar, é o meu eu a agir, e menos o Espírito Santo a controlar o meu eu. Aquilo que o apóstolo Paulo diz numa outra carta, que é a carta aos Gálatas, é isso: andai pelo Espírito. E aquilo que ele menciona já para o final da carta aos Gálatas é que há uma luta constante entre a carne e o Espírito. E aquilo que ele diz é que nós devemos ser guiados pelo Espírito. E não satisfazendo aquilo que a nossa carne pede. Deixem-me dizer, meus irmãos, às vezes eu não faço isso. Não sei o que acontece convosco, mas às vezes eu não faço isso. O próprio apóstolo Paulo, numa das suas cartas, também mencionou alguma coisa que muitas vezes vem à minha mente. Não é que me deixe mais tranquilo com isso, não. Mas mostra exatamente a franqueza, a honestidade do apóstolo Paulo, em que ele tinha o rosto descoberto diante dos seus leitores. Ele diz: miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, não faço. O que não quero, estou sempre a fazer. Miserável homem que eu sou, dizia o apóstolo Paulo, com toda a humildade, com o rosto descoberto. Era ele podia ter guardado isso para si, mas ele até colocou por escrito. Meus irmãos, esta é a nossa realidade. Com o rosto descoberto, nós somos aquilo que somos. Mas aquilo que o apóstolo Paulo nos urge é que sejamos melhores do que aquilo que somos. Que nós consigamos fazer a diferença. E é por isso que ele diz que há aqui um processo de transformação. Vejam a terceira parte do versículo 18. Ele diz o quê? Somos transformados de quê? De glória em glória. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que está lá. Mas nós somos transformados. É interessante a palavra que ele usa, e não é só aqui, é também a Romanos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembram-se? Romanos capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra que o apóstolo Paulo usa lá é a mesma que usa aqui, que é metamorfose.
São quando ouvem a palavra metamorfose, lembram-se com certeza de quê? Aquela lagarta feia que está no casulo e depois quando sai é uma borboleta tão bonita, não é? Mas, irmãos, é a transformação. Aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é que muitas vezes cá dentro de nós há aquela lagarta feia, aquela lagarta que precisa de se transformar até poder apresentar a beleza. E neste caso a beleza de quem? De Cristo. Aquilo que ele diz é: transformai-vos. Somos transformados de glória em glória. E há todo um processo crescente aqui. Paulo não está a dizer necessariamente que esta transformação seja física. Ainda que nós, à medida que os anos vão passando, acabamos por mudar a nossa fisionomia, certo? E às vezes há pessoas com uma certa idade que mantêm aquela beleza ainda, não é? O apóstolo Paulo não está tanto a falar desta transformação física, ainda que isso aconteça. Quando, por exemplo, alguém que anda na lama, que é viciado na droga, na bebida, em tantas outras coisas que de certo modo destroem o corpo humano, e quando se converte, há uma transformação. Eu lembro-me de um ou outro, e particularmente de um jovem, nos tempos em que eu fui jovem, porque também fui, mas quando fui jovem, ainda solteiro, havia um rapaz que tinha vindo de Moçambique, envolvido em droga completamente, na droga pesada, que na reunião de jovens foi ouvindo a palavra de Deus, que se converteu, que mudou, que tirou aquele véu, e depois até veio a tornar-se um pastor pela chamada de Deus, pela misericórdia de Deus, e a sua vida mudou até no aspecto físico. Mas alguns traços daquilo que foi causado pela droga ficaram lá. A gaguez. E alguns outros aspectos físicos também de limitação, em termos de alguma imunidade. A droga é terrível. Mas, meus irmãos, quando alguém se converte e se liberta, o efeito, até o efeito desses vícios, dessa droga, pode ser completamente alterado, transformado. Mas o apóstolo Paulo está a falar muito mais do que isso, muito mais do que o aspecto físico, é no aspecto espiritual. Quando nós realmente nos convertemos, quando o véu é retirado, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus pela ação do Espírito Santo, nós somos transformados de glória em glória. Meus irmãos, eu quero só terminar com 2 versículos. O primeiro é Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, verso 29. E no verso 29 de Romanos capítulo 8, nós lemos assim. Já agora o verso 28, porque aí começa a frase. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora vejam o verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Nós fomos predestinados para quê? Para sermos conformes, a tal transformação, à imagem de quem? Do seu Filho Jesus. Ou seja, aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, meus irmãos, na sua vida, na minha vida, é cada vez mais eu seja a imagem de quem? Que eu seja a imagem de quem? Que eu seja a imagem de quem? De Cristo Jesus. Como é que eu posso ser a imagem de Cristo Jesus? Quando eu me coloco nas mãos dele e procuro que a mente de Cristo esteja na minha mente. Nós sabemos, meus irmãos, e não é apenas da ciência médica ou da psicologia, nós sabemos que aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos. Não é, minhas irmãs psicólogas? Alguns até dizem que nós somos aquilo que pensamos.
E nós somos aquilo que pensamos se não tivermos cuidado em filtrar aquilo que nós pensamos e condicionar aquilo que nós pensamos àquilo que está certo ou errado. Porque à nossa mente vêm muitos pensamentos errados. E se nós não os filtrarmos, não os condicionarmos, nós estamos sujeitos a praticar ações que são erradas. Porque nós pensamos assim. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, até chegarmos aonde? À imagem de Cristo. Você já alcançou essa imagem de Cristo na sua vida? Eu ainda não. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, e eu com esse texto termino, porque voltarei a ele. Em 2 de Pedro, peço então que coloquem aí, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, 2 de Pedro. É um texto fantástico. Eu voltarei a ele porque hoje não dá para continuar. Eu no domingo passado acabei por me alongar, precisava mesmo, hoje não tenho essa necessidade e vou terminar daqui a pouquinho. Mas vejam, 2 de Pedro, capítulo 1, no verso 4. E no verso 4, Pedro escreveu: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Notem, meus irmãos, há uma profundidade aí que nós vamos ter que considerar num outro dia. Mas vejam o que é que ele diz, que aquilo que é o objetivo de Deus é fazer de nós o quê? Participantes de quê? Vejam lá bem o texto. Vejam lá bem, porque esse texto é precioso. Vai nos levar a uma outra pregação. Que vos torneis participantes da natureza divina. Já pensou o que é isso? Eu pergunto, nós somos deuses? Nós somos iguais a Deus? Qual foi a tentação, o desafio da serpente à mulher e ao homem no jardim do Éden? Podeis comer do fruto de todo. Porquê? Porque sereis iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. E eu pergunto, nós somos iguais a Deus? Alguma vez seremos iguais a Deus? Jamais. Mas aquilo que Pedro diz é que nós seremos participantes da natureza divina. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos sendo transformados de glória em glória até o quê? Até chegarmos à imagem de quem? À imagem de quem? De Jesus na nossa vida. Ou seja, cada vez sermos mais como Jesus. E este é o grande desafio, meus irmãos. É o desafio que hoje eu trago da palavra do Senhor para si e é o desafio que eu trago para mim. Não sou diferente. Aquilo que o Deus deseja é que eu e cada um de vós, meu irmão, minha irmã, sejamos cada vez mais à imagem de quem? De Jesus. Aquilo que é o meu desafio é que você vai sair deste lugar a pensar nisto. Como é que, a partir de agora, a minha vida vai ser mais conforme a imagem de Jesus? Como é que você vai ser cada vez mais semelhante a Jesus? Eu gostaria de deixar convosco 3 desafios para essa imagem. O primeiro é, antes de você falar, pense o que é que Jesus diria. Segunda, antes de você fazer alguma coisa, pense o que é que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Terceira, leia a Escritura, leia a palavra e deixe que o Espírito Santo tire o véu dos seus olhos para ver tudo aquilo que está lá na palavra e aplicar à sua vida aquilo que você gosta, aquilo que não gosta, aquilo que mexe consigo, aquilo que é aceito por si. É a palavra de Deus que nos transforma, meus irmãos. É a palavra, pela palavra nós somos transformados. Nós como igreja damos valor à palavra. Não é a palavra do pregador,
pregador mais não é ou não deve ser do que um simples mensageiro de Deus. O grupo de louvor pode vir, mas é a palavra. Nós, meus irmãos, voltaremos a este texto aqui em Pedro numa outra altura. Eu não quero alongar demais, mas gostaria de deixar este desafio consigo. Deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida em cada dia. E aquilo que você vai falar, aquilo que você vai fazer, que seja realmente guiado pelo Espírito do Senhor, aonde você estiver. Que o Senhor abençoe. O grupo de louvor vem e nós terminamos com esse cântico.